Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Cigana Tarô. Hoje nós vamos olhar para uma energia de conexão que pode estar passando por um período de silêncio, um distanciamento ou indefinição. E algumas situações estão apenas se ajustando por dentro antes de se movimentar por fora. E para entender essa energia, nós vamos utilizar a tiragem de espelho. E nesta mesa, cada posição revela uma parte importante da história. E através dela vamos descobrir o que esta conexão está tentando mostrar. Eu tenho aqui os dois baralhos, a opção 1 representada pelo quartzo rosa e a opção 2 representada pela água marinha. Respire fundo, faça sua conexão com essas cartas, ou com a opção 1, quartzo rosa, opção 2, água marinha. Siga também a tua intuição e vamos começar a leitura pelo quartzo rosa. Então eu peço à espiritualidade cigana que nos mande a mensagem para quem escolheu o quartzo rosa, qual é a reviravolta que está vindo na sua parte de relacionamento e conexão amorosa. Então aqui eu tenho a carta 1, 2, carta 3 e a carta 4. Nós vamos começar pelo coração desta história. E aqui cai a carta do coração. E isso já mostra algo muito importante. O que sustenta essa conexão não é apenas o hábito, conveniência ou circunstância. Existe o sentimento. E o coração mostra que, apesar dos acontecimentos, das mudanças vividas por essa conexão, o sentimento continua sendo o núcleo dessa história. Agora vamos ver o que trouxe vocês até aqui. E caiu a carta do livro. O livro mostra que esta conexão trouxe um processo de aprendizagem. Existe algo sobre essa relação ou sobre a própria pessoa envolvida que precisou ser compreendida ao longo do tempo. As cartas mostram uma necessidade de observar mais profundamente a situação e de enxergar além das aparências para entender aspectos que talvez não estivessem tão claros no início. Agora vamos ver onde esta conexão está agora. E quando olhamos, para o momento atual dessa conexão, encontramos o caminho. Essa é uma carta que fala de escolhas, de decisões e livre-arbítrio. E aqui mostra que a situação chegou a um ponto de que algo precisa ser definido. Existe mais de uma possibilidade diante dessa história. E o rumo que ela tomará depende das decisões que serão feitas daqui para frente. E é interessante observar que como essas duas cartas conversam entre si. Porque o livro fala da necessidade de compreender uma situação e o caminho mostra que uma decisão precisa ser tomada. Parece que essa conexão chegou no momento em que certas escolhas só podem acontecer depois que algo realmente for entendido. Agora vamos ver o que essa pessoa sente. Caiu a carta da estrela e é uma carta muito positiva nessa posição, porque ela fala de inspiração, de esperança e realizações de desejos. E ali ela mostra alguém que ainda enxerga valor nesta conexão e que de alguma forma mantém viva a expectativa de algo bom em relação a essa história. A estrela também fala de admiração
indicando que existe um olhar positivo em relação a você e ao que foi construído entre vocês. Agora vamos ver o que esta pessoa demonstra através das atitudes dela. E aí cai a carta do rato. E essa carta, ela fala de desgaste. Mostra alguém que pode estar passando por um processo de cansaço emocional ou dificuldade de expressar aquilo que realmente sente. Muitas vezes os sentimentos existem, mas as atitudes acabam transmitindo distância, desinteresse ou afastamento. E o rato também pode indicar uma energia que foi sendo consumida ao longo do tempo, especialmente quando a relação passou por uma situação que gerou algum desgaste ou perdas emocionais. E aqui o que eu vejo é que quantas vezes uma pessoa sente algo que não consegue demonstrar? Quantas vezes o desgaste fala mais alto do que o próprio sentimento? Por isso que é bom pensar um pouquinho, né? Agora vamos ver o que você ainda não está enxergando nessa conexão. E caiu a carta do homem. Nessa posição, a carta sugere que você pode estar olhando demais para a conexão e pouco para si mesmo. Porque aqui o homem não representa só o homem, representa, pode ser você se for um homem ou se você for mulher, também representa você. Fala de autoconfiança, de coragem e capacidade de decisão. Mostra que existe algo importante para ser compreendido, independentemente do que o outro faça. Você também possui o poder de direcionar essa história através das suas próprias escolhas. E agora, uma coisa que eu observei é que o livro fala de conhecer melhor uma situação ou uma pessoa. E este homem aparece justamente naquilo que você ainda não está enxergando. Então, talvez exista algo nessa história que ainda precisa ser observado de uma forma diferente. Agora vamos ver o que começa a mudar. E vem a carta dos peixes, que mostra que a energia dessa conexão começa a caminhar para um terreno mais fértil. Esta carta fala de algo nessa relação que precisa acontecer, indicando que aquilo que parecia limitado ou estagnado pode começar a encontrar condições favoráveis para crescer. Existe potencial para que essa história evolua desde que as escolhas feitas ao longo do caminho estejam alinhadas com aquilo que realmente faz sentido para ambos. E as cartas mostram que essa história ainda tem algo a ensinar, algo a revelar e principalmente a construir. Existe um sentimento no centro desta conexão, mas a verdadeira mudança acontece quando você compreende que nem tudo depende do outro. E tudo está mostrando que essa história evolui de uma forma diferente da que existiu até aqui. Talvez essa seja a verdadeira reviravolta. Perceber que novos caminhos começam a se abrir quando existe aprendizado, consciência e disposição para seguir em frente. É uma bonita história, mas que precisa ser muito bem compreendida e analisada por você. Essa é a mensagem para quem escolheu o quartzo rosa. Agora vamos ver a mensagem para quem escolheu a água marinha. Eu peço ao povo cigano que envie mensagem para quem escolheu a água marinha sobre o que está vindo de mudança nesse relacionamento e nessa conexão amorosa para quem escolheu a água marinha.
essa energia de conexão para quem escolheu água marinha. Vamos ver o coração dessa história. Caiu a carta do anel, e o anel fala de vínculo, de laços emocionais, de ciclo que se mantém ao longo do tempo. Mostra também que esta não é uma conexão superficial ou passageira. Existe aqui algo que continua ativo, e mesmo diante de distância, de silêncio ou mudanças. É como se houvesse um fio invisível que mantém essa história conectada, independente do que acontece no externo. Vamos ver agora o que trouxe vocês até aqui. Carta do navio, que mostra que essa conexão não ficou limitada a um único formato. Ela passou por várias situações, por transições ao longo da trajetória. E aqui existe uma energia de mudança, mas não apenas físico ou externo. Também fala de mudança interna, na forma de pensar, de sentir e de enxergar essa conexão. Essa história trouxe novas experiências, novas percepções e até novos caminhos emocionais. Mas também mostra algo muito importante. Nem tudo aconteceu com pressa. E no campo emocional, essa energia pode ter sido instável em alguns momentos. Mas não no sentido de ruptura, e sim no sentido de transformação. Uma instabilidade que empurra para a evolução. E agora vamos ver onde está essa conexão agora, neste momento. Caiu a carta da chave. Mostra que essa história chegou a um ponto de entendimento. Existe aqui uma energia de resposta, de solução ou de algo que começa a se revelar com mais clareza. Essa conexão não está mais no mesmo nível de dúvida do passado. Tem um processo de abertura acontecendo, como se algo começasse a se encaixar, ainda que de forma gradual. A chave também indica que certas respostas dependem de percepção e principalmente de consciência. Existe algo que precisa ser compreendido internamente para que o próximo passo se torne possível. E engraçado é que quando eu vejo, e quando juntamos essas duas energias do navio e da chave, as cartas mostram que essa conexão está em transição, saindo de uma fase de aprendizado para uma fase onde as respostas começam a se tornar possíveis. Vamos ver agora os sentimentos dessa pessoa. Caiu o urso. E o que essa pessoa sente, né? A carta aqui já vem falando que ela sente com profundidade, mas que tende a segurar o que sente por necessidade de controle ou de proteção emocional. Existe uma energia forte, mas ao mesmo tempo é algo que não se entrega facilmente. O urso também pode indicar apego, necessidade de segurança emocional e até certa dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. E geralmente essa pessoa sente mais do que demonstra, mas escolhe não expor tudo com muita facilidade. Ou seja, ela é uma pessoa mais fechada, nem por isso ama menos. Vamos ver agora o que essa pessoa demonstra em relação às atitudes dela. E a carta da mulher, ela fala que ela possui uma postura mais sensível, mas também mais contida e observadora. Existe uma percepção emocional e uma consciência do vínculo que vocês possuem. Mas nem tudo se transforma em atitude clara ou direta. Pode haver momentos de silêncio,
ou até atitudes que parecem neutras. Vamos ver agora o que você não está enxergando. Carta da âncora. Aqui existe uma tendência de interpretação como se a relação tivesse numa estagnação. É como se nada estivesse avançando ou mudando. Mas o que você não está vendo com clareza é que essa situação não está simplesmente parada. Ela está sendo sustentada internamente por algo que ainda mantém esse vínculo ativo. Ou seja, o que você não está enxergando é que essa conexão ainda tem um ponto de fixação emocional ou energética entre vocês. É uma energia que continua presa a um tipo de estabilidade interna, mesmo que externamente isso não seja visível ou não se manifeste da forma como você acha que deveria ser. Vamos ver agora o que começa a mudar nessa conexão. Existe uma quebra gradual de padrão acontecendo dentro dessa conexão. E isso é para ambos, tá? Isso não é algo necessariamente visível. Indica que algo precisa ser deixado para trás para que o novo possa se organizar. Aqui, um movimento de decisão, mesmo que silencioso, age neste momento. E isso muda a dinâmica da situação, porque o que antes se mantinha estável por hábito começa a perder força. E o que muda não é só o externo, é principalmente a forma como essa conexão se sustenta daqui para frente. Ou seja, algo em você vai mudar internamente e que vocês vão começar a enxergar essa relação com outros olhos. Essa é a reviravolta para quem escolheu a água marinha. E se você é novo no canal, não esqueça de fazer sua inscrição. E se essa leitura fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a todos os inscritos no canal. Um abraço, muita luz no seu caminho e até sábado.